Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Conexão 3005. E olha que já estamos chegando no final do ano. E como já é uma tradição no Conexão, vamos fazer a nossa conversa iniciática com a equipe do Conexão. Conversa iniciática 4, sinais divinos e análise de 2024, perspectivas para 2025. Então vamos falar de muitas coisas aí que têm estado no noticiário e as coisas que não estão no noticiário, mas são importantes a gente conversar, até porque a grande dica é não fique o dia inteiro no noticiário, porque senão vocês vão ficar bitolados e com uma visão distorcida da realidade das coisas, por mais paradoxal que seja, né? Para esse tema, vamos contar aí com a equipe do Conexão. Dani já mandou o recado aí para que a gente faça uma boa live, então vamos tocar o barco. Então, vamos chamar o âncora do programa de sábado, o professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio do Nascimento e o Gilberto Catira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá. Boa São noite. vários temas para a gente falar. Quais vocês estão dispostos a conversar nessa noite de terça-feira, 10 de dezembro de 2024? Vamos fazer um panorama sobre 2024, né? O que é que foi tudo isso? Como foi a inteligência artificial? Como foi essas novas gerações, né? Como que está a economia, a política, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? A economia de uma maneira geral, ela andou meio devagar, né? Em 2024, né? Eu acho que isso afetou o mundo inteiro. E a gente percebe que cada setor, cada país, cada região, eles tentam se proteger de alguma maneira, né? E o Brasil, em 2024, ela teve mais ou menos a parte industrial meio que estagnada, né? A parte de serviços no Brasil ainda tem que melhorar muito, né? A produtividade de serviços tem que melhorar muito. E a gente percebe que houve um grande avanço no agronegócio, né? O Brasil, eu acho que o agro, ele percebeu que ele tem uma demanda no exterior, lá para fora, muito grande, e com o tempo ele veio se adaptando para isso. Então, eu acho que esse panorama, eu espero que para 2025, né, pelo menos na economia, continue, né? A indústria, pelo menos, se mantendo, né, ali firme e forte. Eu acho que a gente precisa ampliar o setor de serviço em termos de ampliar as possibilidades, melhorar muito a questão dos serviços, e o agro, na minha opinião, que já está deslanchando, ele vai continuar deslanchando, né? E é isso. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Em termos de tecnologia, né, a gente vê um avanço muito grande em termos de tecnologia, e agrada muito ver o avanço tecnológico na medicina, né? Isso é muito interessante, né? Mas tem os aspectos que preocupam a gente, né? Essa parte econômica, essa parte de tecnologia, a gente vê que avança, mas a gente precisa ainda trabalhar a sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade ela pesa muito diante de uma insegurança financeira, né? A gente tem que ver em termos mundial e Brasil como que vai ser, né, essa vitória do Trump, né? E também a gente tem as guerras, né? As guerras do Oriente, da Ucrânia, que já está aí se estendendo, não resolveu, a Israel ainda também não resolveu, e a gente vê que a Síria, né, agora ela tem um novo domínio lá, né? Então, tudo isso, como que vai acontecer em relação à instabilidade em relação aos conflitos, né? A gente teve também no meio ambiente muitas surpresas desagradáveis em 2024. A gente não sabe se isso continua, seca em alguns lugares, incêndio, chuva, né, alagamentos demais. O planeta ele está dando sinais de mudança, né? Eu prefiro pensar que o planeta está dando sinais de mudança e não de esgotamento. Eu acho que o planeta tem vida própria, né? Então, a gente tem que entender, né, essas mudanças para a gente não ter assim muitas catástrofes, né? E os nossos grandes sistemas aqui no Brasil, né, o sistema
amazônico, Pantanal e Cerrado, em 2024 eles foram muito atingidos, né? As políticas em relação à preservação, ao cuidado, né, desses grandes, né, ecossistemas, né, Amazônia, Pantanal e Cerrado, eu acho que foram muito negligentes em 2024. Eu espero que as políticas públicas consigam, de alguma maneira, trabalhar melhor tudo isso em 2025, né? E também tem a desaceleração da China. Isso, de certa forma, o mercado interno chinês talvez já esteja meio estagnado. A China vai sair para o mundo aí com tudo, né? Então, a tendência, se a China quer se manter entre os maiores países econômicos do mundo, ela vai ter que sair aí para o exterior com toda a força para continuar evoluindo economicamente, né? E temos as redes sociais, né? As redes sociais hoje faz parte do cotidiano de todo mundo, né? E as redes sociais no Brasil e no mundo, elas têm assim, como se diz, um desempenho, uma dinâmica, né? Mesmo nos países fechados, que nem a China, né? Que nem a Rússia, existe, todo mundo está conectado às redes sociais, mas o ideal seria você estar conectado de maneira mundial, né? A gente tem que ter a informação imediata do que acontece no Brasil e no mundo, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de saber a informação, se ela é correta ou não, né? Então tem muita informação tendenciosa, né? Que de repente tem um sentido tendencioso em relação àquela informação, mas a gente não sabe como que vai ficar as redes sociais no Brasil e no mundo, se elas vão ser, de que maneira elas vão ser vigiadas, vão ser controladas e tudo mais, né? E é isso, em relação no panorama geral, econômico, socioambiental e tudo mais de 2024, é isso. E eu espero que a gente aprenda, né, com os erros de 2024 para poder aplicar da melhor maneira possível em 2025. É isso, Eduardo. Você tem algum comentário em relação a isso? Eu não estou te ouvindo, Eduardo. Eu destaco que o meio ambiente chamou a atenção, sem dúvida alguma, as catástrofes que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? Isso. Algo que já aconteceu nos anos 40, acho que em 41, mas não na proporção, na velocidade com que aconteceu agora. E, obviamente, não com o nível de estrago que temos agora, né? Exato. Mas a gente tem visto isso lá fora, né, Eduardo? Você viu na Espanha? Que horror! A Espanha, parece que há regiões da África que o frio atingiu Nevando na severamente. África, é verdade, nevando na África, é verdade. Bom, gente, é o que eles falam da questão do aquecimento global, né? Quanto que isso nos é de responsabilidade ou não, eu acho que o que tem de boas notícias é que a gente viu avanços tecnológicos que possibilitam um trabalho de preservação ambiental muito mais acelerado do que era antes. Exatamente. Muito mais responsável, recovery, né? Recuperação de florestas, com bons exemplos aí de práticas, só que isso tudo é pequeno perto de vir uma catástrofe que inundou um estado inteiro. E não é um estado pequeno. Se você olhar o tamanho do Rio Grande do Sul, gente, quantos países cabem no Rio Grande do Sul? É verdade. Impressionante, assim, é uma coisa absurda. Também a gente teve aí a questão das eleições americanas, né? Isso, Donald Trump. O Donald Trump, então, é uma nova... A onda conservadora ganhou sobre a onda progressista, vamos dizer assim, né? Ou os progressistas mesmo perderam para eles mesmos, segundo alguns analistas, mas o fato é que, independente das análises, a gente vê um equilíbrio de poder regendo o mundo. Fala-se de uma nova ordem no mundo. Essa nova ordem não está clara, mas há evidentemente sinais que favorecem uma ou outra onda que atinge o mundo, né?
E aí você está mostrando, né, o Márcio Antônio Cambaúva, as saudações, a participação do Márcio Antônio Cambaúva, lá do centro do mundo, né, do centro da América do Sul, de Cuiabá. Vamos lá, melhorar a prestação de serviços, principalmente serviços públicos, com ênfase na distribuição da justiça. Pois é, melhorar o serviço público é um desafio aí de décadas, eu me atrevo até a dizer de secular, né? Eu lembro quando o Brasil se tornou república, ele já tinha mais do que o dobro de serviços públicos do que os Estados Unidos, por exemplo, de servidores públicos. E hoje você vê o desafio que a máquina estatal tem, né? Há exemplos bons, por exemplo, eu vou dizer aqui o caso de Barueri. A Receita de Barueri, você acredita, Carlos, que Barueri ela valoriza tanto a iniciativa privada que ela é um dos municípios que menos depende de verba pública federal, de repasse federal, né? Ou estadual. Eu acredito. A receita do ISS e PTU delas é superior a tudo isso. Ou seja, isso significa desenvolvimento de uma economia bem para frente, uma eficiência de serviços, né? Então, Eduardo, isso significa progresso, né? Oi? Isso significa progresso. A gente vê que o município está progredindo, né? Você sabe que eu vi a lista dos municípios com mais ricos, né? Ou seja, maior PIB do estado de São Paulo. Eu estava vendo a lista e começou falando lá dos 7 principais municípios. Começou por São José dos Campos e foi subindo o nível, né? Então, a gente já sabe que o primeiro é São Paulo. Sétimo, São José dos Campos. Você sabe que em algum momento vai falar Campinas, em algum momento vai falar Guarulhos, em algum momento vai falar Ribeirão Preto, em algum momento vai falar Osasco. Osasco, você tem a ideia de que é menor que Guarulhos. Então, quando você vai na lista progressista, assim, do sétimo para o primeiro, ele não mencionou Osasco e mencionou Guarulhos. Eu falo, peraí, e Osasco ficou de fora da lista. Aí, quando chegou no segundo lugar, eu falei, pronto, agora é Ribeirão Preto, finalmente. Surpresa, nada, Osasco. Osasco passou em PIB, Guarulhos, passou São Bernardo do Campo, passou São José dos Campos, passou Campinas, ou seja, e passou Barueri, que eu estava dando aí como um exemplo. Osasco ficou em segundo lugar, segundo maior PIB do estado de São Paulo. E Ribeirão Preto não apareceu na lista dos 7. Não apareceu. E isso significa... Vai falar o quê? A iniciativa do município, que atraiu empresas disruptivas, que atraiu empresas de tecnologia, serviços, e começou a ganhar destaque. Exatamente. Mas você concorda, Eduardo, que São Paulo conseguiu agregar, né, esses municípios para serem produtivos também, como Osasco, Guarulhos, mesmo Campinas, né? Então, sim, São Paulo favorece. O fato favorece. De você estar próximo de São Paulo favorece. Sem falar do Porto de Santos, que está perto de tudo isso, né? Sim, claro, favorece. Mas, graças a Deus, o Brasil está se expandindo fora do estado de São Paulo, embora o estado de São Paulo continue dando seu exemplo. Exatamente. Seja, a gente vê aí, como a gente falou esse ano, da evolução do Centro-Oeste, onde o Márcio Cambaúva está aí, no Centro-Oeste, né? Mas quando você perceber uma melhoria dos serviços públicos, incluindo a justiça, destaque, isso aí daria um efeito, um círculo virtuoso fantástico. É verdade. Fantástico. O crescimento do interior, né, Goiás, Tocantins, Brasília, Mato Grosso, eu acho que está muito ligado ao agronegócio dessa região, né, Eduardo? Porque isso atrai serviço, atrai indústria, né? Atrai vários segmentos que impulsionam o crescimento, né? Sim, sem dúvida. Mas, como o nosso tema é mais geral também, não falar só de economia e política, né? Embora a gente fique tentado a falar de geopolítica, a questão da Síria é uma questão bem emblemática, como você falou, né? Gente, continuamos sendo desafiados no micro e macrocosmos quanto ao nosso comportamento ético, o nosso comportamento diante da sociedade. E o quanto nós vamos seguir dos ensinamentos do professor Neubiose, o quanto você consegue implementar, o quanto você vai conseguir se dar bem. Se dar bem no ponto de vista ético, porque os desafios são grandes e as pessoas estão a um passo de se tornar paranoicas. Exatamente.
elas ficarem conectadas no celular, falando, não consegue, não consegue se concentrar em suas atividades, ou não consegue pensar de maneira focada, porque tem muitas distrações ao longo do dia e é turbinado, mídias sociais, por exemplo, pessoa conectada aos aplicativos de mídias sociais, ela não desliga. Ela não desliga. Já vi postagem, gente fazer postagem às 3 da madrugada. Mas, viu, Não é Eduardo? Blavatsky se conectando com o mundo espiritual, não. É pessoa que não conseguiu dormir. Está lá às 3 da madrugada mandando mensagem, TikTok, vídeos, reels, né? Vídeos curtinhos, shorts, postagens, e a gente caindo numa bolha. Se o seu pensamento é de direita, se o pensamento é de esquerda, se o seu pensamento é de uma corrente religiosa, se o seu pensamento é de uma corrente libertária, você fica sendo turbinado daquela sua tendência de pensamento. E as duas consequências são: você fica convicto de um pensamento, mesmo que ele não seja o correto, porque você tem legiões de pessoas que estão te dando suporte a isso, e você tende a não ficar aberto a um diálogo contrário àquilo que você está formando em sua mente. Então, esse é um verdadeiro desafio que eu entendo aí deste ano, que foi 2024, e a IA não resolveu isso, pelo contrário, né? Não resolveu, só corrobora. E 2025 a gente vai ter que continuar a lidar com esses desafios. Uma das lives reservadas para 2020 é justamente falar da questão das crianças e o uso do celular. Exatamente, que está sendo proibido na escola, né? Está estudando isso. Está sendo estudado, porque o celular tem seus benefícios. A questão é uma ferramenta poderosa que, se você sabe usar, você se dá bem. Se você não sabe usar, você acaba sendo vítima dela. É isso que eu ia te falar. Hoje eu não consigo ficar sem o celular porque eu sei usar em todo, no sentido profissional, no sentido social, né, no sentido financeiro. Então, para mim, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que eu não conseguiria ficar sem. Mas eu tento me policiar para tentar também aproveitar o convívio com os amigos, o convívio com a família e o convívio com o ambiente, com a natureza. Não dá para você ir para um parque e ficar com o celular na mão, né, Eduardo? Não, mas você, até para entrar no parque, você precisa do celular para ter lá o QR Code O QR do Code. ingresso de acesso. É paradoxal, mas você depende paradoxal demais. mesmo. Depende demais do celular quando as coisas estão ficando cada vez mais automatizadas, né? Bom, a gente vê uma sutilização do mundo, né? Nesse sentido, mas os desafios estão aí. E para não cansar os participantes, vou passar a palavra aí para o Catira e para o professor Walter, né, Carlos? Vamos deixar eles falar também. Vamos deixar. Eu quero ouvir o professor Walter ou Catira. Quem primeiro? Eu? Pode ser, professor. Então, a gente pode ver que esse assunto realmente é muito complexo, né? Se nós analisarmos toda a situação do mundo, dos povos, a gente tira uma série de conclusões, mas nós podemos investigar a fundo o comportamento humano e, normalmente, o ser humano se faz de vítima. E a gente sabe que, pelo nosso conhecimento iniciático, nós temos condição de saber, pela ciência iniciática, que não existem vítimas no universo. Não existem vítimas, repetindo, não existem vítimas no universo. Tudo acontece pelo nosso comportamento. É isso. A grande maioria da humanidade, né, os seres humanos, eu tenho problemas por causa disso, por causa daquilo, por causa dos outros, porque os outros fazem coisas erradas, etc. Então, ninguém assume a sua própria competência na solução do problema. Ninguém assume a responsabilidade daquilo que ele deve fazer realmente no processo de melhoria do planeta. Então, isso gera uma série de controvérsias. Normalmente, o ser humano lança a culpa nos outros. E o que a gente vê nessa corrente de pensamentos que circula, eu percebo assim, né? Falou-se agora na informática, nos meios de comunicação, eu não sei se todos concordam comigo, né? Mas eu vejo uma corrente de mentira muito grande circulando.
Eu vejo, antigamente eu via mais notícia, hoje já não vejo mais tanto isso. E quando eu vejo, eu fico com o pé atrás. Será que é verdade? Será que é mentira? E mesmo pessoas que têm padrões de comportamento na mídia, etc., a gente fica desconfiado sobre aquilo que ela está falando. Mesmo as fontes ditas espiritualistas entram por campos difíceis de se entender que realmente seja assim. Então, tem muita gente assim lançando ideias sem fundamentos. Sem fundamento. Isso está cheio na internet, na verdade. Isso aí, evidentemente, acontece por questões de abuso, né, da palavra, ou por questões de interesse, né? Nós podemos perceber, por exemplo, eu já percebi, todos devem perceber, né, que assuntos importantes têm são poucas pessoas que veem assuntos importantes. Quando existem assuntos não importantes, né, levianos, que são jogados na internet, aí tem 10 mil, 20 mil, 100 mil participantes e pessoas que ouvem, etc., né? Então, a verdade é que o ser humano ele acaba seguindo o leviano, né? Não sei por que motivo, né? O motivo é a não desenvolvimento espiritual. O outro motivo é de não querer ter trabalho para fazer coisa alguma, né? É muito mais fácil você ouvir as coisas, ficar por isso mesmo, você começa a repetir aquilo. Então, por isso que eu, nos meus contatos, nas minhas aulas, nas minhas palestras, sempre alerto, né? Que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve nos meios de comunicação. Uma coisa muito importante que acontece no mundo de hoje, que é uma tragédia, é a mentira. A mentira anda desabridamente circulando em todo sentido, né? Políticos, uma hora se comportam de uma maneira, depois muda a casaca, se comporta de outra maneira, e tentam explicar, etc., etc., né? Mesmo dirigentes de nações assumem comportamentos completamente diferentes, né? Que nem a China, por exemplo, né? A China se diz comunista, mas é um país capitalista. É um país basicamente capitalista. Ela age como capitalismo cruel, cruel ainda. Mas ela se diz comunista. Então, a gente vai acreditar o quê? A China, o que é a verdade? É capitalista ou é comunista? A gente não sabe. Agora, ela se comporta de acordo com a conveniência. Assim como tem muito capitalista que defende o comunismo. É isso. Por quê? Ele recebe benefícios. Recebe benefícios. E tem muito capitalista que dá dinheiro para causas comunistas, de esquerda. Então, a gente vê que a mentira é uma coisa muito veemente nos dias atuais. E nós devemos ter uma cuidado muito clara, né? Uma outra coisa também importante nesse sentido é justamente essa questão da classificação do bem e do mal, né? Nós estamos sempre lidando com isso é bem, aquilo é mal, mas, na verdade, é muito difícil nós termos uma visão clara a esse respeito, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou bem claro isso, quando ele disse: não se preocupe nem com o bem nem com o mal, porque quem se preocupa com o bem e o mal não tem tempo para outras coisas, né? Então, a pessoa tem que se preocupar com o dever. O dever não, aquilo que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer para o processo de desenvolvimento espiritual da sociedade. É claro que, havendo desenvolvimento espiritual, automaticamente haverá o desenvolvimento intelectual das instituições, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e assim por diante, né? Isso é muito importante, esse conhecimento. Nós realmente estamos passando um momento muito especial na humanidade. Nunca o planeta passou por uma situação tão especial como agora, né? A gente fala assim, é o fim dos tempos. Fim dos tempos para alguns, é isso? Uma maneira de se enxergar. Mas, na verdade, é o início de novos tempos, né? O nosso mestre fala, reconstruir ao brado que nos compete. Então, não adianta tentar consertar. Não, tem coisa que não tem conserto, tem que jogar fora. Tem muita coisa no mundo que não adianta tentar consertar, tem que reconstruir. Reconstruir significa as ideias, transformar as ideias, substituindo as pessoas em postos, em determinados postos,
É isso? É, fazendo a atração de pessoas que para determinadas funções sociais, né? Veja bem, tem muita gente no mundo que pode oferecer coisas fantásticas para a humanidade, mas elas não se manifestam porque não têm oportunidade de se manifestar. Não tem a partir do tanto que os partidos, por exemplo, não dão oportunidade. Os próprios partidos, eu falo no Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo, os partidos. Né? Aliás, o próprio nome já está errado, não é partido. Partido significa divisão. Na verdade, devia ser unificação, né? O sentido da política devia ser unificação das ideias, que é o projeto da sinarquia, né? Sinarquia é a união de justamente, arquia quer dizer governo, né? Sim significa síntese, né? Então, é a síntese provocando um governo uno, interagindo, cada parte interagindo com a outra, fazendo uma unificação, a sinarquia. Mas o que nós vemos hoje não é uma total desagregação. Os interesses ficam acima de todas as questões. Os interesses ficam acima de todas as questões. Eu posso até dar um exemplo muito simples, né? Eu não costumo dar esse exemplo porque pode provocar intranquilidade nas pessoas, né? Mas, por exemplo, no campo político, a gente vê comunistas. Né? Alguém conhece um político comunista pobre? Não existe, não existe. Os políticos comunistas são todos ricos, muito ricos, muito ricos. Então, uma total incongruência. É uma total incongruência entre a ideia e a prática. Isso aí significa a mentira. A mentira é a base fundamental do desando que nós temos na sociedade, no mundo. Né? É claro que isso tem que ser consertado. Agora, consertar como? Através de leis? Através de decretos? Não, não se faz isso através de leis e decretos. Né? Eu sempre digo assim nas minhas observações na internet, existe justiça no mundo? Existe justiça no planeta Terra? Existe a justiça de Deus. É a justiça de Deus que existe. A outra é a justiça humana, cheia de problemas, como tudo. Tudo que o ser humano faz não é perfeito, ele tem suas imperfeições. Por mais que perfeito que tentem ser, as imperfeições ocorrem. Né? Então, agora, o importante é nós termos essa visão de que no mundo atual nós temos o Ocidente ocupando um lugar preponderante no desenvolvimento de uma nova sociedade. Isso faz parte do ensino iniciático. O Ocidente tem a função de liderar os povos e as civilizações para uma nova prática cultural, social, etc., para o surgimento de uma nova civilização. Por isso que o Brasil, né, aqui no nosso roteiro, está incluindo a questão do Brasil. O Brasil ocupa uma situação importantíssima deste projeto todo, de desenvolvimento do novo mundo, né? O nosso mestre, o professor Henrique Souza, ele fala que o Brasil é o berço da nova civilização, né? E o pátria da Avatara Maitreya, é isso? Então, o Brasil tem essa função extraordinária cósmica. Então, nós estamos assim nessa situação no mundo, nesse processo de mudança profunda. Eu digo, nunca houve no planeta Terra uma situação tão genuína, tão única como está acontecendo no mundo hoje. Nas outras épocas aconteceram revoluções, transformações, mas faziam parte de processos temporários de transformação da sociedade. Agora, não. O processo é permanente, o processo é geral. Isso que nós temos que entender. O processo de transformação na Terra é um processo que abrange tudo, vai abranger tudo. Uma reforma. Haverá uma reforma de todo o planeta, visando, evidentemente, uma nova civilização, como o nosso mestre, o professor Eurico Souza, nos falou a respeito do ano 3005. Agora, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com todas as informações, filtrar tudo e assim por diante. Né? Agora, o importante justamente é a transformação interna do indivíduo, não tem outro caminho, né? A transformação interna do indivíduo. Hoje, no mundo, os indivíduos se reúnem em castas, né?
As castas realmente é algo degenerado, né? E isso foi proibido na Índia, né? Mas hoje o que a gente vê no mundo são castas, né? Que se agrupam em torno de interesses, de objetivos, né? E quase sempre objetivos inconfessáveis, né? Objetivos que são desdobrados através do crime, através do assassinato das pessoas, através de tragédia, de efetuação de tragédias sociais, assim por diante. Então, realmente, o mundo de hoje, nós temos que ter uma visão holística, uma visão espiritual muito especial a respeito daquilo que nós estamos passando no mundo de hoje, né? E, com isso, nós devemos ter o cuidado específico de transmitir, né, todos aqueles que têm essa consciência, de transmitir para as novas gerações justamente as bases de um novo comportamento social. As bases de um novo comportamento social. É isso que vai definir a mudança no planeta Terra. De maneira geral, podemos dizer uma nova didática. É uma nova didática, um ensinamento de um novo comportamento para o ser humano. Não aleatório, mas baseado no ensinamento dos grandes mestres, né? O ensinamento dos grandes mestres, e isso aí baseado na lei de Deus superior, que todos os mestres falam, que é o amor e o perdão. É isso? Então, nós temos que ter essa visão holística, continuada, e devemos trabalhar pelo dever, a fim de construir uma sociedade mais justa, perfeita, equilibrada e com justiça social. E felicidade, evidentemente. É isso que eu podia falar inicialmente, né? Mas tem muito assunto pela frente. Alô, alô? E aí, Gilberto Catira, você, agora a palavra está com você, né? Você que tem um domínio, né, sobre as informações dos astros aí, né? E o Eduardo lembrou bem, né? A gente vai ter uma visão do dia 10 ao dia 13, né? Eu acho que dia 13 vai ser o melhor dia para ver os astros aí brilharem pelo céu, não é isso? Vai aparecer. Tá com som? Não. Tá, eu estou te ouvindo, pode falar. Deixa eu pegar a carona rapidamente aí, dar uma passada geral, Carlos. Pode falar, pode falar. A palavra é sua. Eu vejo com um pouco de tristeza, fiz aqui algumas anotações enquanto vocês falavam, né? Eu acho que 2024, para a humanidade, não foi um ano muito feliz. Isso me perdoe o tom de melancolia, mas ele não me parece um ano muito feliz. Nós tivemos um ano onde os poderosos do mundo continuaram lucrando com as vendas de armas, vendas de munições, com a máfia da guerra. Enquanto nós iniciamos o ano de 2024 com algumas guerras em curso, né, com a esperança de que poderíamos aí ter alguma pacificação, ir para algum destino, né, de paz, e nós estamos finalizando o ano de 24 com esse número de guerras maior do que nós iniciamos. E aí, pegando o gancho do que já foi falado, a questão de informação, a qualidade de informação, a qualidade da educação no mundo, no Brasil, na humanidade como um todo, esses mesmos poderosos que lucram, que fomentam, que trabalham em favor das guerras, porque o maior comércio do mundo, que movimenta a economia do mundo, não vamos ser hipócritas, é a guerra. Isso é lamentável. Por isso esse meu tom aqui de melancolia. Esses mesmos poderosos, eles contribuem no sentido contrário, né, para que as pessoas elas permaneçam ignorantes, para que elas permaneçam desinformadas, para que elas permaneçam dependentes, para que elas permaneçam totalmente pobres, cada vez mais, pobres em todos os sentidos, para que eles tenham a oportunidade de explorar, né? E ter muito lucro.
Isso é lamentável. Então, pegando um pouco isso que o professor Walter comentou, nessa missão, né, que nós temos, nós todos, né, no sentido de alavancar a humanidade, de trazer uma nova tônica, de trabalhar valores nobres para o desenvolvimento de todos, eu fico me questionando o quanto que nós estamos realmente avançando, porque você vê, a gente começou de um jeito, né, e a gente está finalizando o nosso ano pior nesse sentido. Isso é muito ruim, né? Nós temos aí muitas guerras, né? O Iêmen, Mianmar, Somália, por exemplo, o Níger é um dos maiores produtores de urânio do mundo. Tem uma guerra acontecendo lá porque eles expulsaram a França, que ele foi colonizado pela França, e a França hoje não tem mais o acesso, né, à produção de urânio que era fornecido pelo Níger. Inclusive tem um contrato feito pelo Brasil que está aí oculto, mas se vocês procurarem, vocês vão saber, o Brasil fechou um contrato com a França para o fornecimento de urânio, por causa justamente desse rompimento do contrato com o Níger. E aí, será que a gente não está colaborando para coisas aí, né, para armas? E a gente sabe que a produção de urânio, né, ela é perigosa, né, a depender do uso que se é utilizado, né? Então, isso é muito triste. Eu acho que fica aí uma reflexão para nossa, né, para todos aqui, o caminho que nós estamos indo, né? O caminho que para onde que nós estamos rumando, né? E aí, fechando um pouquinho aqui, só para não me alongar muito, a questão da rede social, que o próprio Eduardo e também o Carlos falou, pegando um pouco no meio ambiente, né? Que são as outras duas questões que também andam muito inflamadas. E aí se vê, e aí linkando o professor Walter acabou de falar sobre a questão da desinformação, da mentira. Ninguém fala sobre rede social e ninguém fala sobre meio ambiente. As pessoas, a discussão ela está ideológica. Ninguém apresenta solução, ninguém apresenta um projeto. As pessoas elas estão ideológicas. Então a coisa ela arrumou para um caminho que está perigoso, tá triste, e a gente parece que a gente não está conseguindo achar o fundo do poço, né? Parece que o fundo do poço ele tem um alçapão. Quando a gente acha que chegou lá, ele tem as pessoas caem um pouco mais. Eu queria muito falar de coisas boas. O Brasil tem muita coisa boa acontecendo, mas o mundo reflete no Brasil e o Brasil reflete no mundo, né? A gente acaba sendo impactado pelo acontecimento global no meio disso tudo, né? O professor Walter falou da China, muita gente não sabe, mas a China está comprando muitas terras aqui no Brasil, principalmente nas localidades aí, longínquas, questão de minérios, e eles têm uma estratégia que eles... porque o Brasil tem uma legislação, não vou entrar em detalhes aqui, porque também não conheço, existe uma limitação que empresas estrangeiras não podem adquirir terras e tal. O que eles fazem? Eles adquirem, eles montam empresas no Brasil, fazem sociedades e fazem essas sociedades com empresas chinesas. Isso também é perigoso. Eles estão avançando, tem muitas empresas, estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Amazônia, então... Aí entra um pouco disso em cima que o professor Walter também comentou. Então, eu não sei, 2024, para mim, eu vejo como um ano assim, meio caótico, no sentido global, no sentido dos conflitos, das instituições, que elas estão muito degradadas. Isso aí a gente pode até entrar na questão astrológica, né? A gente tem aí essa entrada de Urano, aliás, de Plutão em Aquário, que dá uma sacudida, né? Que nos leva lá para o período da Revolução Francesa, que teve um cavalo de pau no mundo, com várias coisas. E aí, fechando um pouco aqui com o que o Carlos falou sobre essa chuva de meteoros que vai ter aí, né? Que é um momento muito especial. Eu acho que faz uma espécie de fechamento, né? Basicamente,
que sempre que tem, né, um fenômeno dessa natureza, não é algo assim, meteoro não, de asteroides, né? Não é algo assim aleatório, isso tem sempre um significado esotérico, um significado especial, e representa um marco para a humanidade no seu sentido cósmico e reflete diretamente aqui na Terra. É bom que a gente fique um pouco atento. Eu fiz aqui um resumo muito rapidamente de assuntos diversos, não quero me alongar muito para a gente poder avançar aí em outras questões, mas eu, infelizmente, eu não consigo enxergar o 2024, não consegui ver, me perdoem, com muito otimismo, os resultados que nós tivemos, né? Exceto o Brasil teve alguns avanços, dentro do que já foi falado, agronegócio e tal, mas o Brasil é Brasil, né? O Brasil é especial, sempre está na crista da onda, sempre supera, e é bom que a gente concentre esforços para mantê-lo assim, porque senão, se entrar nessa onda do que está acontecendo também, corremos o risco de ir junto nessa enxurrada. É isso, Carlos. Muito bom, Gilberto. Bom, a gente aproveita e vamos ver os comentários. A gente pode também estar refletindo sobre os comentários do público, né? O Elcio Francisco dos Santos coloca o seguinte: chegamos a um momento em que a humanidade precisa fazer sua parte, pois muitas ferramentas estão ao dispor para melhorar o nível cultural, espiritual, moral, quebra de preconceitos e ignorância. O interessante, inclusive, de a gente pensar nisso, né, professor Walter? Nós que estamos aqui no momento atual na face da Terra, nós somos o ápice, né, da raça ariana. E a gente ainda precisa, né, tá evoluindo culturalmente, espiritualmente, moralmente, né, quebrar os preconceitos. Ainda tem muita ignorância, sendo que a gente é o ápice, né, da raça ariana. Não é estranho, professor? Não, veja bem, na verdade, agora vamos falar francamente, a raça ariana está engatinhando. É um bebezinho ainda engatinhando. Quantos anos a raça ariana tem? 1 milhão de anos. A Atlântida durou 200, 300 milhões, a Lemúria também, 200, mais de 200 milhões de anos. Agora, tem uma diferença da raça ariana. Ela está destinada a levar, claro, o mundo para uma nova dimensão. Nós estamos caminhando para uma nova dimensão, não é verdade? Mas a gente diz a passos lentos, a passos largos, seja o que for, mas o esforço de cada um é muito importante nesse sentido de construção de uma nova sociedade. Não é fácil, porque os obstáculos são muitos, né? Além do mais do que nós temos no mundo hoje um ataque muito grande das forças das sombras. Né? Que forças das sombras? São aquelas que não estão mais adaptadas ao mundo, ao destino do futuro da humanidade. As forças das sombras já estão com o destino determinado, saírem do planeta e serem levados para outros planetas, ficando somente no planeta Terra aqueles que estiverem em consonância com a vibração da nova civilização. Isso é muito importante. Isso nunca aconteceu com o planeta Terra. A pessoa pode dizer, mas a raça ariana pode, evidentemente, sofrer um deslize, cometer enganos e não chegar ao final que a divindade está determinando. Mas vai ser muito difícil isso, por causa dessa seleção que está havendo, né? Separação do joio e do trigo. A Atlântida caiu, Lemúria caiu, né? Vários povos caíram, Roma e ao Egito, né? Sofreram desgastes espirituais, morais, e acabaram na decadência. Só que no estágio atual da humanidade vai ser muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque as forças das sombras estão sendo separadas. Né? Forças das sombras não reencarnam mais na Terra. Eu que estou falando? Não. O professor Henrique José de Souza deixou essa revelação fundamental. Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra.
Então, o destino do planeta Terra, pela lei cósmica justa e perfeita, é fazer esse trânsito para uma nova dimensão, do qual a quinta raça-mãe é a representante excepcional desse fato, né? É através da quinta raça-mãe que isso vai acontecer. Mas a quinta raça-mãe ainda está bem jovem para isso, né? Mas ela pode produzir frutos muito largos para esse processo de transformação. Além do mais, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou ensinado de que o processo evolutivo ele está sofrendo um processo de aceleração. As coisas estão caminhando cada vez mais rápido. Isso ele já falava nas suas revelações. As coisas o tempo parece que está encurtando. E todo mundo fala isso hoje, né? A gente conversa com qualquer pessoa, as pessoas dizem, puxa vida, mas como o tempo está passando, eu não vejo a hora passar, já, de repente já anoitece, depois amanhece e tudo acontece. Mas isso não é simplesmente uma impressão superficial, não. É um processo cósmico que já deixado escrito, revelado pelo nosso mestre, né? Que o processo evolutivo ele vai se tornando cada vez mais rápido. Antigamente levava milhões e milhões de anos, né? Na Lemúria, na Atlântida, para as coisas acontecerem. Agora não. A raça ariana tem 1 milhão de anos apenas, está engatinhando, mas o processo de desenvolvimento dela vai ser muito rápido, né? Tanto que o nosso mestre, não foi à toa, que ele jogou ao início da nova civilização para o ano 3005, 1000 anos apenas, né? 1000 anos, porque esse processo realmente é muito rápido. É claro que todo esse processo de desenvolvimento da raça ariana rumo a uma quinta dimensão, isso é inevitável, está baseado na lei cósmica justa e perfeita. A lei cósmica, porque é necessário. É necessário que a Terra galgue uma nova situação evolutiva. Eu não digo somente no sistema solar, na nossa galáxia. Isso. A Terra tem uma importante função na nossa galáxia. Aliás, como tudo tem importância, né? Nós somos todos uma unidade, né? Tudo que evolui no sistema solar evolui de maneira única, né? Uma coisa inclui a outra e assim por diante. Então, é muito importante essa visão que nós temos que ver do mundo atual, né? O mundo atual já não é mais semelhante àquilo que estava no passado. As coisas estão caminhando mais rapidamente. Na década de 40, 50, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou escrito que nós estávamos vivendo um ciclo apodrecido e gasto. Década de 40, 50, imagine agora, né? Naquela época eu já falava uma era apodrecida e gasta. E é o que está acontecendo. Agora, nós podemos dizer o seguinte, as forças das sombras atacam o planeta Terra, como é que a divindade permite isso? Por que isso acontece? Essa questão do bem e do mal. Por isso que o nosso mestre diz, não devemos nos preocupar com o bem e com o mal, porque quem só pensa no bem e no mal não tem tempo para outras coisas. A gente tem que se preocupar com o dever. Nosso mestre diz, com o dever. Agora, o nosso dever é entender a situação do planeta Terra e aquilo que nós estamos passando atualmente, né? E procurar colaborar de maneira, aqueles que têm condições, procurar de maneira decisiva esse avanço espiritual que nós temos que realizar. O momento é importantíssimo não é para a Terra, é para o nosso sistema solar, para a nossa galáxia. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que seres estão saindo da Terra, né, já estão saindo, né? As hierarquias espirituais já estão levando seres para outros planetas, né, que estão vivendo em épocas da caverna. Ao mesmo tempo, seres de hierarquia superior estão baixando em direção da Terra. Eu acredito até que seres de outros tipos evolutivos que vêm completar o seu processo evolutivo na Terra. Pode ser que seja isso também. Isso é um processo que acontece no universo inteiro, né? Seres que precisam completar o seu processo evolutivo, sendo superiores a nós, estão reencarnando na Terra e reencarnarão em maior quantidade para, evidentemente, dar um novo perfil para o planeta Terra. Isso é algo importantíssimo que nós devemos entender. A maioria da humanidade não entende isso.
A maioria da humanidade ela fica perdida apenas naqueles interesses pessoais, aquelas coisas comezinhas, com interesse, né? Lutas políticas, lutas de poder, lutas financeiras. Isso não leva a nada. Sabe o que conduz a isso? Ao nada. O que realmente nos conduz à elevação da nossa sociedade é o nosso desenvolvimento interno, o autoconhecimento. E isso tem que acontecer. A lei justa e perfeita está dando todos os recursos para que isso ocorra. E nós já estamos percebendo isso, né? Nós estamos percebendo isso. Isso aconteceu desde o início com as grandes navegações, né? As grandes navegações da Europa em direção ao planeta Terra já indicavam uma unificação do planeta num só conjunto. Isso, os portugueses navegando pelos 7 mares e 7 oceanos fizeram uma unificação, produziram o caminho para a unificação da humanidade no sentido uma humanidade perfeita. E nós teremos cada vez mais a união do Ocidente com o Oriente, fazendo a síntese do conhecimento rumo a novas perspectivas de desenvolvimento social, econômico, espiritual e assim por diante. A base é enxergarmos o Ocidente como a base desse processo todo. Isso é importante. É por isso que as forças das sombras, eles não estão atacando isto ou aquilo, estão atacando o Ocidente. Para as forças das sombras é necessário destruir o Ocidente, porque o Ocidente é a base específica para o surgimento de uma nova civilização. Isso aí é ensinamento do professor Henrique G. de Souza a respeito desse entendimento, o Ocidente, né? Por isso nós devemos agora, então, nessa época atual, estudarmos todos esses assuntos e nos aprofundarmos bastante a respeito desse panorama cíclico que nós estamos vivendo, que é justamente os novos tempos que estão surgindo. Professor, muito bom. A gente vê vários aspectos aí importantes que sempre requer reflexão e, obviamente, não para no ano 2024, muito menos no ano 2025. Né? Pegando carona aqui dos comentários, a Leni Tomassoli comenta, né? Esse processo de aceleração deixa a humanidade mais perdida? Acho que minha pergunta foi respondida a isso. Olha, com certeza, Leni, com certeza. As pessoas não estão acostumadas a quebras de paradigmas, salvo exceções, obviamente, muitos anseiam por mudanças, mas muitos preferem ficar no status, as coisas como elas sempre eram. Né? O que ela quer. Hoje mesmo eu vi uma crítica às produções cinematográficas lá de Hollywood, dizendo que estão baseadas nos gibis e que as novas histórias são as velhas histórias, só que recortadas, né? Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho acolá, mas existe um saudosismo sobre essas histórias e que não muda nada. E é mais ou menos isso que a humanidade passa, né? Quando você fica perdido com tantas mudanças, você fica saudosista com coisas, mesmo quando você criticava muito, quando era os anos 80, por exemplo. Nossa, gente, os anos 80 foram horríveis. Mas a gente fala dos anos 80, os anos 80, como eram bons os anos 80. Tinha tal programa na televisão, tinha tal atividade futebolística, o Brasil era outra. Gente, mera ilusão. Mera ilusão e mera reação nossa à resistência às mudanças, né? Claro, né? Não, o Eduardo. Não é nada agradável, né? São mudanças difíceis, da pandemia que eu digo, né? Eduardo, aproveitando o gancho que você falou dos anos 80 e televisão e tudo mais, olha o que o Guilherme Guazelli coloca. Chacrinha, quem não se comunica se intromita. Para você ver, né? Naquele tempo, a gente tem lembrança, eu acho que das coisas vividas, das pessoas com quem a gente compartilhou muita informação, mas nada se compara ao dia de hoje, né? A gente tem um avanço assim tecnológico da informação que é excelente. E o interessante do Chacrinha é uma pessoa que tinha um dom da comunicação, né, Edu? Pois é. Mas hoje o dom da comunicação é o que o professor Walter falou.
hoje, enquanto ainda somos crianças no uso das mídias, das tecnologias, continuamos encantados com as pessoas que têm o poder da lábia midiática, mas que falam um monte de besteira. É. Mas tem É muito público difícil tem alguém. público para essas besteiras. Sim, tem público. Naturalmente, é óbvio, né, que o público vai ser maior. Mas eu digo assim, é muito difícil você encontrar pessoas falando coisas sérias e ter a habilidade didática de se comunicar com o público em geral. E mesmo que ele tenha essa habilidade, ele não vai conseguir falar de temas profundos para um público profundo. Não tem como. Não tem como. Não há espaço, né? Ô, Eduardo, me ocorreu uma coisa agora. Será que o público não quer uma coisa mais profunda, uma coisa porque ela não quer assumir responsabilidade? Eu acho que quando muita informação te é dada, de alguma maneira você tem responsabilidade sobre tudo isso, né? Será que não é isso? Ninguém quer assumir mais responsabilidade com a informação mais precisa, uma informação dinâmica, uma boa informação? Eu acho que eu vou te dar uma boa notícia, Carlos. Hum, É uma questão da fase de vida de cada um. Quanto mais né? velho, mais experiente você tende a ser, mais sênior nas escolhas você tende a ser. A boa notícia é essa: o mundo está envelhecendo. O mundo está envelhecendo, exatamente. Então, Exatamente. a tendência é que temas mais sérios tendem a ganhar cada vez mais espaço na mídia. Exatamente. Não estou dizendo que vai ser a maioria do tema, mas ganha mais espaço. O que era 11% vai passar a ser 24%, por exemplo. Ó, seguindo aqui nas perguntas, eu acho que essa é mais direcionada ao Catira. O Guilherme Gozzelli coloca: Catira, dia 25 de janeiro de 2025, todos os planetas estarão alinhados. Alguma especialidade? Você estudou alguma coisa sobre isso, Catira? Então, mais que 25, nós temos 28, né, de fevereiro, mas aí a gente vai fazer uma abordagem específica, porque o tema é extenso. Eu acho que nossa próxima palestra aqui, eu acho que o João deve falar um pouco sobre isso, mas eu também devo fazer alguma coisa sobre o Ano Novo Astrológico e também devo abordar esse tema. No dia 25, a gente vai ter um alinhamento de Saturno, Mercúrio e Vênus. Sobre a ótica astrológica, ele não tem muita relevância, porque alinhamento não é uma conjunção. Alinhamento é um plano onde os planetas eles estão no mesmo plano, né? Eles não estão próximos necessariamente, eles estão no mesmo plano. Porque a gente acha que os planetas eles estão assim em cima de um prato, né? Mas na verdade eles estão um pouco para cima, um pouco para baixo. Cada um está no espaço devido, né? E esse alinhamento que vai ter no dia 25 de janeiro esses três planetas, Saturno, Mercúrio e Vênus, eles vão estar mais ou menos no mesmo plano. Fazendo uma leitura rápida, assim, resumida, tá? Eu acho que é uma virada de ciclo, porque a gente sai de um ano de Saturno, que é o planeta que vai estar nesse alinhamento, que é o regente atual. O outro planeta é Vênus, que é o próximo regente. Tem uma discussão sobre essa questão da regência, né? Mas a regente de 2025 é Vênus. E o Mercúrio, que é o que faz a ligação. Nós sabemos, né, que Mercúrio é o mensageiro dos deuses, é aquele que leva, né, que traz a comunicação. Então, para mim, tem um significado aí, podemos chamar assim, esotérico, espiritual, como se um estivesse entregando para o outro, né, logo no começo do ano, quer dizer, já próximo da virada, né, do Ano Novo Astrológico, o antigo, né, o Mercúrio fazendo a entrega aí, trazendo, né, a experiência de Saturno, entregando para Vênus e que ele entregue para ele, né, boas experiências e que tenhamos boas transformações em 2025 aí com o ano de Vênus. Basicamente é isso. Mas a gente vai falar mais sobre isso no Ano Novo Astrológico. E eu acredito que o João Paulo vai falar também um pouco sobre na próxima terça-feira. Ele também vai falar um pouco sobre essas previsões aí estou dando aqui um spoiler, né? Mas daqui a pouco o Carlos vai passar aí. O João vai falar sobre também essas questões na próxima terça. Muito bom, Catira. Tem mais pergunta? Pode colocar, Edu?
Eu não sei se você já tinha colocado da guerra que o Elcio comentou. Não, eu vou colocar agora. Que coisa terrível é a guerra. Guerreamos a guerra. Como pode frutos da mesma árvore, os filhos de Deus, se destruírem mutuamente? Eu penso o seguinte: as pessoas têm uma dificuldade prática de imaginar o que é a guerra. Acho que eu vou dar um exemplo bem simples assim. Quanto tempo da sua vida você se dedicou para comprar um imóvel? Tem pessoas que trabalham, fazem a faculdade, conseguem se formar, conseguem um emprego, começa lá embaixo, estagiário, office boy, lá nos anos 80 e tal, engole sapo, vai crescendo na vida, aí casa, tem um filho, tem dois, e com toda a sua dificuldade, conseguiu comprar um imóvel, foi o investimento mais alto que aquela pessoa fez na vida dela, e para conseguir fazer esse investimento, ainda pegou um financiamento. Foi lá na Caixa Econômica e conseguiu um financiamento incentivado para comprar o imóvel. E tem uma dívida aí por mais de 30 anos. Está seguindo a vida assim. Você percebeu como é demorado, como são demoradas as coisas? Nesse exemplo que eu estou passando. Quando acontece uma guerra, um invasor atinge a sua cidade e pega o seu bairro, aquela casa que você morava, você é afastado daquela casa, se não assassinado à luz do dia. Então, e aí quando você pensa nisso, você pensa em toda a segurança do Estado, de que você pode transitar numa avenida, você pode ir para a escola, você pode ir para o hospital, aí você olha o hospital está destruído. A escola está interrompida e as estradas você não consegue transitar porque está tendo o exército inimigo está lá fazendo a vigília de quem transita na avenida. E se não gostar de você, você é executado sem julgamento. Pessoal, a guerra é uma coisa muito desumana, muito, muito séria. E aí, o fracasso da diplomacia tem a ver com o que uma sociedade faz em torno da sua diplomacia. No sentido preventivo, de ajudar numa diplomacia para evitar guerras, e no sentido também de autoconsciência para evitar de você ser o agressor daquela guerra. Não incentivar, vamos invadir, vamos nos reposicionar. A história é de sempre. Se eu não invadir, outros vão invadir, ou vão invadir meu país primeiro. Dentre outras estratégias, né, como diz no espanhol, dentre outras estratégias que vão falar sobre a guerra. A guerra, gente, é isso, em resumo, é isso que o Osso falou. É uma coisa desumana, vocês estão matando filhos de Deus. Além de ser lucrativa, né? Da natureza, do impacto dos que não conseguem se defender. Então, é realmente uma coisa... E nem estou relacionando os demais crimes para a gente não ficar aqui de estômago virado com o que vem a ser uma guerra. Edu, é que nem o Catilo falou, a guerra é lucrativa, né? É lucrativa, só existe porque é lucrativa. Será que a falta da diplomacia não seja o interesse de que a guerra... Há controvérsias. Eu vou dar um exemplo de quem a gente sempre fica com receio. A estratégia da China é não ter guerra. A estratégia da China é rota da seda, é comércio. A China ganha mais dinheiro não tendo guerra do que tendo guerra. Eu acho que a China deixou claro que o interesse dele é a expansão econômica mesmo, comércio. Sim, nós ganhamos mais dinheiro na paz. Agora Rússia e Estados Unidos financia a guerra, né? Agora, a guerra dá dinheiro para uma minoria. É um excelente negócio para uma minoria, para a indústria de armas, por exemplo. O tráfico de influências. Agora, as regras é o seguinte: você vai passar aqui na fronteira, você vai ter que me beneficiar porque eu sou agora o novo agente da fronteira. Conhece essa história? Conheço. Então, não há ordem. Quer dizer, a ordem muda. E isso é terrível. São os pedágios, né? A gente viu o querido Márcio Cambaúva falar: a justiça precisa melhorar no Brasil. Imagina em guerra. Onde é a justiça numa época de guerra? É difícil, né? Gente, o professor Henrique José Souza viveu 2 guerras mundiais. Exatamente, 18 e 45, né? 40, exato. Né?
E na época de 45, ele presenciou vários acontecimentos e como a influência divina foi necessária para mudar o curso da guerra. Exatamente. Não é o objeto da live, mas sim, houve uma interferência divina, porque, ok, livre-arbítrio, mas vamos fazer alguns gestos discretos aqui para que o destino com D maiúsculo não seja influenciado pelo destino com D minúsculo que alguns querem impor. Tem mais registro de influência divina na Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra também teve, viu, Edu? Teve muita Sim, influência divina, que tem pouco registro, mas teve. Eu acho que... Na ficção, é o papel da Mulher Maravilha, né? Exatamente. A interferência da Mulher Maravilha na Primeira Guerra Mundial é uma maneira cinematográfica de contar como seres divinos ou seres de outras estirpes interferiram na guerra. De maneira discreta, mas interferiram. E me parece também que a Primeira Guerra deu uma pausa por causa da gripe espanhola, né? Tanta coisa ruim ao mesmo tempo que uma hora tem que... talvez a gripe veio para paralisar a guerra também. Um certo deputado federal falou, pior que está, não fica, entendeu? Não, é verdade, é verdade. Viu, tem umas perguntas aqui, vão passando? Tem uma sobre sutilização do Eduardo Herbomel. Vou tomar a frente aqui, professor, e aí já passo a palavra para vocês. Aqui o passado não importa, se longínquo ou próximo, nunca será melhor que hoje. Sim. Aí pega o melhor comentário seguinte dele. Ninguém está percebendo o verdadeiro perigo na atualidade. Há um novo reino material engolfinado e aprisionando a tudo e a todos. A mecanização, automação e virtualização da humanidade. Eu concordo com ele. Então, eu só ia falar que a questão da virtualização, sim, estamos ficando mais etéreos com as oportunidades tecnológicas que estão nos chegando, né? As coisas são mais sutis. Então, o trabalho braçal, por exemplo, continua existindo, mas ele é menos intenso do que foi na terceira era industrial, por exemplo. Né? Então, o que eu queria dizer para o Eduardo, né? Eduardo Herbomel, a era de Aquário ela traz esse avanço tecnológico, essa coisa nova. Isso daí tem que vir com a era de Aquário mesmo, mas a gente tem que aprender a usar de maneira correta, a gente tem que ter ética, a gente tem que ter moral. Eu acho que é que nem o professor fala muito da quinta dimensão, eu acho que junto com a era de Aquário, com esse avanço tecnológico, a gente também vai começar a ter influência de uma dimensão que vai dar para a gente muito mais ética, muito mais moral, a gente vai estar comprometido com a coisa certa. Eu acho que é inevitável todo esse avanço, né? Mas eu acho que a gente vai ter um avanço também espiritual muito grande com tudo isso, não é, professor? Sim, realmente, nós temos aí uma grande processo de transformação, como o Eduardo falou, né, e esse nosso irmão também falou, a respeito da virtualização da sociedade, né? Os métodos modernos de observação da evolução humana dizem que a informática realmente tem um futuro grandioso, né? A informática tem um futuro grandioso, vai levar a humanidade para um futuro grandioso, assim eles dizem, né? A inteligência artificial, né? Eu sempre falo assim, a inteligência artificial não existe, jamais vai existir, porque um computador não tem livre-arbítrio. Um computador não tem livre-arbítrio, jamais vai ter, então não há inteligência. Além disso, essa imagem que se tem de que o processo virtual vai levar a humanidade para um caminho maravilhoso, isso é ilusão, é maia. A tendência, sabe qual é a tendência da informática? É sumir, desaparecer. A tendência da informática é desaparecer, é como o papiro desapareceu, isso, aquele sistema de SOS que se utilizava para sinalizar perigo, isso não existe mais, né? Isso tudo vai desaparecendo, né? Agora, por que vai desaparecer? Porque o processo da humanidade vai se tornar mental. Isso aí faz parte do conhecimento iniciático. As pessoas, os seres em evolução, vão se comunicando cada vez mais mentalmente. Então, não vai precisar mais de aparelho, nem telefone, nem celular, nem nada.
Mas aí a humanidade será uma outra, né? Uma outra condição. Hoje não. Hoje não há quem sobreviva sem o celular e sem o computador. Alguém pode ficar sem o celular e sem o computador? É impossível. Tudo que a gente faz é pelo celular e pelo computador. Antigamente eu pagava as contas no banco, conversava, ia resolver as coisas em escritórios, né? Das empresas que eu estava relacionado. Hoje não, é tudo lá pelo computador. E realmente é cada vez mais difícil. É uma dor de cabeça tremenda, porque tem senha, não sei o que lá, tem que esperar uma senha de retorno. É realmente uma dor de cabeça tremenda. E vai ficar cada vez mais difícil. Vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais conviver com isso, vai ser uma loucura. Agora, felizmente, a informática está com os dias contados. Isso é Maia. Ela não vai sobreviver. Porque o processo de comunicação dos seres humanos vai se tornar mental, não físico. Isso já está delineado para a quinta dimensão, depois sexta dimensão, sétima dimensão e assim por diante. Tanto que o nosso mestre, ele deixou o vaticínio do nosso mestre, foi muito claro, né? No ano 3005, com o início da nova sociedade, a Garta virá para a face da Terra. Ele falou, a Garta virá para a face da Terra. Por que ele fala isso? A Garta vem para a face da Terra? Não, mas mais especificamente, não. A consciência humana entrará numa fase vibratória compatível com a Garta. Então, haverá uma interação muito grande entre o ser humano e os mundos internos, como existia em Atlântida já, né? E deixou de existir com indo para os seres de hierarquia, foram para os mundos internos. Então, a informática realmente é uma maia. Aliás, tudo no nosso planeta é maia, né? Qual é o fundamental que existe na nossa, não no nosso planeta, no nosso universo manifestado, né? É a maia, é a ilusão. Até o primeiro trono é maia. A pessoa diz, o primeiro trono é maia. O sol central é maia. Por quê? Porque ele vem do imanifestado, então é maia. Então a tendência disso realmente é ir sumindo, e vai permanecer somente o contato mental entre as pessoas. Mas isso é um assunto para um futuro ainda muito para frente. Mas o importante também, como o nosso irmão falou aí, que está perguntando, o importante é o aqui e agora. Nós temos que realizar esses fatos na atualidade. Isso, o nosso mestre fala do ano 3005, daqui a 1000 anos, né? E depois ele diz que depois de 3005 vão se suceder mais 10.000 anos de um desenvolvimento extraordinário espiritual da humanidade, né? Mas, veja bem, isso não é algo que vai acontecer, é algo que já deve estar acontecendo. Então, nós não vamos esperar. A pessoa pode dizer, daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Isso vai acontecer há 1000 anos. Não, pode fazer tudo. Quando? Já e agora, aqui e agora, nesse momento. É o que nós fizermos agora, nesse momento, é que vai influenciar justamente a eclosão de uma nova civilização. Isso é fundamental para que a gente entenda. Entender isso é de fundamental importância para o surgimento da nova civilização. Muito bom, professor. Ô, professor, será que esse avanço tecnológico já não é para a gente entrar nessa sintonia mental, no desenvolvimento mental que a Era de Aquário vai proporcionar? Pode ser que seja. É um processo de treinamento, né? De treinamento, Nada acontece por acaso. É um processo que está se mexendo com a tecnologia, etc., né? Fazendo a síntese desses processos de comunicação, etc. Mas a verdade é que a informática ela não vai durar para sempre. Um dia ela vai ter um fim. Vai ter um fim. Porque o processo mental de comunicação entre os seres humanos vai se desenvolvendo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Bom, Edu, o Elcio coloca o seguinte: o maior insulto ao Criador é a preocupação excessiva sobre bens materiais, consumo, excesso de trabalho, etc. E o consequentemente abandono das coisas espirituais, né? Aqui eu acho que
Eu não sei Isso. se é o maior insulto, mas com certeza está se desviando do propósito, né? Eu também eu não sei se chegaria a um insulto, mas eu acho que a gente vive um momento polar, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual, né? Mas você não pode pender mais para um lado nem para o outro, senão vai existir uma cobrança de você mesmo, né? Com certeza. Por isso que a gente luta para que conquista a consciência, né? O trabalho principal da eubiose é esse, né? Desenvolvimento da consciência. O Guilherme Gazelli coloca: qual o conhecimento dos monges sobre a guerra? Bom, o que eu poderia falar em relação. Os monges não matam nenhuma formiga, quanto mais matar alguém, né? Eles devem abominar completamente a guerra, né? Eles não conseguem nem entender o motivo da guerra. Exceto os monges guerreiros, que eram os templários, por exemplo, né? Olha, eu normalmente eu escrevo isso como uma crítica às constituições que existem em todo o país, né? Todo país tem uma constituição, né? E é básico numa constituição, qualquer constituição está escrito assim: o poder emana do povo. Isso é uma mentira. A primeira mentira que a Constituição fala é essa: o poder emana do povo. Não, o poder emana de Deus. O poder emana de Deus. O que emana do povo? A ignorância. O que emana do povo é a ignorância. Tanto que, falando sobre a guerra, vamos fazer agora, vamos imaginar uma sociedade altamente evoluída, de seres pacíficos, ordeiros. De repente aparece uma suposição, aparece um tirano lá e diz assim: vamos para a guerra. O povo vai para a guerra? Não vai. Não vai seguir o tirano. Eles vão dizer: você quer a guerra? Vai sozinho. Não é verdade? Agora, a gente vê nos filmes, eu não vou citar aqui especificamente esse ou aquele, nos filmes que a gente vê aí das grandes guerras, nós vemos grandes tiranos sendo cercados pelo povo, né? Trazem as crianças, beijam a mão deles e batem palmas, etc, etc. Recentemente, agora tem uma guerra aí que eu não vou especificar, que está ocorrendo no planeta, não vou especificar, mas num dos países fizeram uma grande concentração de jovens num campo de futebol, né? E todo mundo começou, a rapaziada começou a bater palma para os seus soldados, aquele negócio todo. Isso é ignorância humana. Bater palma para soldado que está na guerra matando e morrendo. Não é verdade? Isso chama-se ignorância humana. Então, isso não é poder. O poder emana de Deus. É isso? É que nem eu digo também. Existe justiça na face da terra? Existe. A justiça de Deus. Essa não falha. A justiça de Deus. Tudo que nós temos aqui em termos humanos é transitório e não é perfeito. O homem faz coisas perfeitas? Não. Ele não tem condições de fazer coisas perfeitas em todos os sentidos. Tudo é imperfeito. A perfeição só existe na divindade. Agora, nós estamos caminhando para essa perfeição. Nós temos que caminhar, o próprio Jesus falou, né? Devemos ir caminhar para a casa do Pai, a volta à casa do Pai. Né? Devemos caminhar para a casa do Pai. Então, agora, para isso, devemos superar todas as nossas limitações humanas, a personalidade, isso, os desejos físicos, né? Transformando os desejos em vontade cósmica. Né? Isso é muito importante. Eu digo que esse é um momento importantíssimo para a humanidade. É o grande eixo, é a grande transformação que o planeta Terra está passando, e agora, de uns anos para cá, está se comentando muito nos meios de comunicação. Eu nunca vi tanta gente falando sobre o mesmo assunto. Às vezes falam de maneira correta, às vezes de maneira equivocada, lançam muitas ideias assim esquisitas no meio, né? Embrulhando as coisas, mas verdadeiramente nós estamos passando por um momento sui generis no processo da evolução humana. E isso aí Jesus Cristo já deixou vaticinado, já deixou ensinado como o fim dos tempos, que, na verdade, encarando sobre uma visão da ciência iniciática, é o fim dos tempos da Kali Yuga e surgimento de uma nova idade. Isso,
um novo tempo. E esse momento é importantíssimo que estamos vivendo, e é importantíssimo que nós entendamos esse processo. Quanto mais pessoas entenderem esse processo e lutarem para essa transformação, tanto mais rápido e tanto mais convenientemente o processo se realizará. Muito bom, professor. Continuando aqui as perguntas, a Helena Teixeira coloca: se ninguém mais produzir armas, diminuiria muito as guerras, né? Ao menos não tão destrutivas. E diminuiria tudo, né? O crime organizado, os terroristas, né? E a gente ia ter um mundo completamente diferente, né? Olha, eu vou dizer, a ONU tem o Conselho de Segurança, né? Exatamente. São cinco países, né? Isso. Eles não admitem outros, né? Não. Veja, Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas. Isso tem sentido isso? Não. O Conselho de Segurança para os 5 países são os maiores produtores de armas e vendem armas para o mundo inteiro para patrocinar e amparar guerras entre diversos povos, destruindo, matando e assim. Esse é o problema. O que nós temos hoje realmente é uma desagregação das instituições. É isso? Nós temos uma forte desagregação, destruição das instituições. É por isso que o nosso mestre deixou bem claro: reconstruir é o brado que nos compete. Nós temos que reconstruir as instituições humanas. Não é consertar. Veja bem, não é consertar. Jesus já nos ensinou isso. Não adianta pôr remendo novo em pano velho. Ele deixou bem claro há 2000 anos. Não adianta pôr remendo novo em pano velho, porque o pano novo vai ficar inteiro e ao lado dele vai formar um novo buraco no pano velho. Então tem que trocar todo o pano, né? Ou seja, trocar toda a identidade espiritual da humanidade rumo a uma nova dimensão. E por isso que o nosso mestre diz: reconstruir é o brado que nos compete. Muito bom. Tem o Elcio que coloca aqui uma frase do Freud, né? Freud já disse: as massas não querem verdade, as massas querem ilusões. Por isso o perigo dos movimentos de massas populares, radicais, simplistas. Quem quer sair da massa vê-se sozinho no caminho. É isso a existência das ideologias. Eu não vou citar verdade. Ideologias. Ideologia de maneira geral, seja para lá ou para cá, de centro, seja o que for. A ideologia, na verdade, ela não tem nada de especial, ela não conduz a lugar nenhum, só conduz à guerra, à destruição. Agora, rumo à nova civilização, o que vai falir é a ideia. Ideologia é uma coisa tacanha, ignorante, não é isso? Agora, a ideia não, a ideia é universal. Então, quando a gente fala em sinarquia, desenvolvimento das ideias futuras, né, irão reger um novo estado de organização social. As ideias. Uma ideia vale aqui no planeta Terra, uma ideia superior, aqui no planeta Terra, em outro planeta, em qualquer galáxia. Uma ideologia não, isso faz parte dos interesses humanos. Ideologia é fruto dos interesses humanos. Cada um quer uma coisa para si, né? E, na verdade, até se contradizem quando seguem essas ideologias. Muito bom, professor. Eu vou pular algumas perguntas. Eu achei interessante a do Eduardo Urubomel. Aguardem a chegada do qubits, né? Na computação quântica. Aí sim cessa tudo quanto a antiga musa canta. Você pode opinar alguma coisa, Eduardo? Sim. Acho que é interessante postar os comentários anteriores para o pessoal entender o contexto em que ele fez esse comentário. Ele está tendo uma conversa com a Gil Tomé. Isso. Deixa eu pegar lá do começo. Antes dessa. Fazer esse comentário. Tem o da Gil Tomé. A Gil Tomé coloca: o cientista brasileiro Miguel Nicoletes, né? Nicoleles, né? Fala mesmo, professor, não há inteligência artificial. Aí o Eduardo Herbomel coloca: o principal objetivo da quarta loja negra é transferir o ethos humanos para uma estrutura de metal silício,
com uma inteligência artificial substituindo o aparato formal de organização do eu, né? Gil Nicoleles defende essa opinião, mas isso é só uma opinião. E ela complementa, sim, Eduardo, ele defende que a IA, né? A IA obedece os comandos fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. Ops, inteligência artificial, tá certo. Aí ele continua, por muito que eu admire Nicoleles, ele é um racionalista e, como tal, com um universo limitado a respeito da episteme, né? Aí ele conclui, aguardem a chegada do qubit na computação quântica e, sim, cessa tudo quanto a antiga musa canta. Sobre tudo isso aí, eu vou citar um ensinamento do professor Henrique José de Souza. Ele disse, o que é inteligência humana? É a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso destrói qualquer intenção de inteligência artificial. Vai poder... o Espírito de Deus vai se manifestar num computador? É impossível. Não há questão. O Espírito de Deus se manifesta numa estrutura que nem a nossa, na setenária, que tem os chakras, tem toda a estrutura, isso faz parte do cosmos, né? Então é impossível, né? O computador, na verdade, é uma memória, não é isso? Em vez de inteligência artificial, diga, é uma memória artificial, aí eu concordo. O computador é uma memória artificial que faz aquilo que o programador determina que ele faça. Não é verdade? Eu posso entender que a inteligência artificial poderia existir no momento em que um programador fosse fazer uma programação no computador e o computador falasse para ele, não, eu não concordo com isso, eu vou fazer da minha maneira. Isso vai acontecer? Nunca! Isso não vai acontecer nunca, nunca, nunca. Não é verdade? Agora, é claro que a turma fala que o computador vai dominar o mundo. Não é verdade? Isso é uma ideia que o computador, a informática vai acabar escravizando o planeta Terra. Mas não é pela inteligência do computador, é pela programação que está lá. Na verdade? Então, na verdade, a informática ela tem o lado sombrio e o lado luminoso. A gente sabe disso. Qualquer um sabe, por menos que saiba de informática, tem um lado luminoso e um lado sombrio, profundo, do crime. Então, é claro que isso aí nós temos que considerar isso. A informática pode um dia ser levado a dirigir o mundo? Pode, mas através de programações. Não é inteligência. Não, é uma memória que vai agir de acordo com o programador. Na verdade, isso é muito importante, esse entendimento. Eu acho que a ficção ajuda a explicar coisas e projeções no futuro, né? Por exemplo, o Problema dos Três Corpos, aquela série, o livro, tal, uma das coisas que comenta é coisas que vão acontecer no planeta, aconteceu porque alguém tomou uma decisão muito do contra, né? Que chamou alienígenas para o planeta. E isso que o professor está falando, se algo acontecer e a informática dominar, é basicamente porque alguém deu um programa para fazer isso. Mas, gente, assim, ainda que o qubit vai acelerar em muito, Eduardo Herbomel, eu concordo com você, eu concordo também com o Nicolesi que a IA hoje é um bebezinho, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V, não tenha dúvida. Ainda falta, olha, muito para evoluir, mas muito mesmo, muito gigantescamente, assim. Agora, como o crescimento é exponencial, o que vai limitar esse desenvolvimento da IA e dos demais artefatos tecnológicos é a limitação do próprio planeta. Por exemplo, você quer carro em energia elétrica? Eu quero. Se você não mudar o seu sistema de bateria, o planeta não vai dar conta da produção de carros elétricos que o planeta se propõe a produzir. Boa notícia. O Brasil, acredita, no Rio Grande do Sul está sendo desenvolvido um projeto à base do nosso nióbio, que permite com que as baterias automobilísticas sejam muito mais eficientes do que as atuais de lítio.
Mas são soluções tecnológicas que vão um passo atrás de outro, que vão atrás de outro. Mas tem uma coisa, existe um limite fronteiríssimo gigantesco. O professor Walter deu um exemplo bem didático, da personalidade, que é uma coisa da alma. Não se descobriu um jeito de colocar a alma na máquina. Exatamente. Se você conseguir colocar a alma, você está dominando um dos mais sagrados princípios divinos. Como você vai criar vida? E como você vai criar consciência? Porque a alma é o receptáculo da consciência. Se você conseguir colocar um ser autônomo que começa a fazer questionamentos de alma, similar ao que uma alma questiona, sentimentos, emoções, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui nessa vida, e não vou cumprir suas ordens porque eu não quero, e porque eu não quero, eu não consigo explicar porque eu não quero, mas não quero e não vou fazer. Essas coisas imperfeitas do ser humano é o que mostra a grande inteligência do ser humano perante a tudo que o próprio ser humano conseguiu inventar, né? Então, eu só estou dizendo, Eduardo, que vai chão, viu? E não sei se vai se conseguir cumprir com isso, a não ser que haja uma intervenção exatamente como foi descrito aqui na cosmogênese, como foi interferência divina para que o ser humano chegasse ao que ele é hoje. Teve interferência, óbvio. E ainda vai ter gente aqui que vai esquentar o debate e falar, Eduardo, mas o ano 2024 foi marcado pelas notícias a ponto de ficar notórias de discos voadores e aparições extraterrestres. Verdade, tiveram aparições, mas ainda assim eles se mantiveram discretos. Mas mandaram foto aí, Eduardo, você não viu uma bola que foi na direção de um avião no aeroporto e que subiu para o céu e todo mundo tranquilamente filmou? Sim, eu sei, mas eles ainda continuam tendo a postura discreta de respeito ao livre-arbítrio. Então, ou seja, a gente não vai esgotar debate aqui não, mas tem muitos pontos pró e contra, né? Bom, a gente está estourando o horário. Eu vou colocar um pensamento aqui, Eliana Teixeira. Um pensamento altruísta cria devas que vão agir pelo bem, não é verdade, professor? É legal esse comentário anterior dela também, Carlos. Deixa eu ver. Pega o comentário anterior dela, aqui. Quando se olha para alguma coisa, esta coisa olha de volta. Então, vamos finalizar falando e mentalizando em paz, amor, sabedoria. Imaginar fraternidade, sinarquia. Exatamente. Um pensamento altruísta cria devas que vão agir pelo bem, não é verdade? Exatamente. Veja bem, nós somos o que? Veículos, né? Quando o indivíduo torna-se um ser iluminado, a gente fala um deva, né? Uma pessoa que tem uma consciência pequena, né? Mas ligado com a consciência divina, né? Então, na verdade, nós vamos nos voltar à nossa consciência divina, porque temos Deus dentro de nós, a unidade, né? Então, para isso é necessário, então, a autotransformação, o autoconhecimento, para que tudo ocorra de maneira, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Acho que a gente pode anunciar as próximas lives. Pode sim, pode. Vamos aqui só rapidamente. Pessoal, a gente de terça-feira, vamos... não a terça que vem, mas a próxima é véspera de Natal e a outra é véspera de Ano Novo. Então, por força até do calendário, nossa última live é a próxima. E um tema bem propício, como o Catira já havia anunciado aqui, nós vamos contar com o João Paulo Miranda, né? Que vai falar sobre as previsões astrológicas para 2025, um ano esperado de renovação e expansão. Conjunções e movimentos retrógrados influenciarão o atípico ano de 2025, com oportunidades e desafios. E aí, como foi falado aqui, em 28 de fevereiro terá alinhamento de planetas. O que se esperar disso, todos esses movimentos? Então, é um tema aí imperdível para quem quer planejar o ano 2025, né? Planejar em alto estilo. Então, teremos um grande especialista, o Joãozinho Paulo Miranda, e o Catira e a Dani Troncoso serão os facilitadores dessa próxima live. De sábado, está aqui a equipe que confirma firmemente o número 136, hein? Vocês vão chegar no 137 no final do ano, hein? Olha Exatamente. Isso,
E teremos aí a era de Maitreya, né? Isso, terceira parte, né? Era de Maitreya, terceira parte, com o professor Walter Teixeira de Andrade, Gilberto Catira, Carlos Antônio do Nascimento. É um tema imperdível, pessoal. Sábado às 20h40. Aí eu estou vendo se vai terminar na terceira parte ou se vai precisar de uma quarta parte. Isso aí nós só não encontro na hora que a gente vai perceber isso, né? Isso. O andamento das coisas. Se for necessário uma quarta parte, a gente faz, né? No máximo, Isso só evidencia uma coisa, professor Walter, a qualidade da transmissão, dos conteúdos apresentados, que não, você não faz o conteúdo tão sintético assim, você dá a oportunidade de quem está assistindo de conhecer em detalhes o tema e aprofundadamente, né? exatamente. O preparo desse tema, a Era de Aquários, eu tive que fazer uma dedicação plena a ele, né? Arrumando os temas de maneira adequada para que as coisas se caminhassem de maneira bastante profícua, bastante útil para todos os participantes. Bom, a eubiose propicia aí a busca da expansão da consciência, né? E muito disso envolve autoconhecimento, e do autoconhecimento a cura, um desenvolvimento melhor de sua saúde, tanto mental como física. Para ajudar isso também, há o Centro de Terapias Holísticas, o Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais, que é muito pertinho lá do templo da eubiose, né? Que tem uma programação aí de atividades, terapias complementares, e vocês podem pegar mais informações no WhatsApp 35 99 756 6874, ou no Instagram, @Shakti Nova Era, ou no site shakti-novaera.com.br. Lembrando que o Espaço Shakti está em São Lourenço, está em Brasília, no departamento da eubiose de Brasília, lá na L2, e em São Paulo, na Zona Oeste e na Zona Norte. A Zona Oeste é o departamento Sumaré, na Rua Paracuê, e na Zona Norte é o departamento Santana, que fica na Rua Conselheiro Saraiva, né, 538. E se você está em Juiz de Fora, ainda dá tempo de assistir a exposição Paisagem da Marta André, que é uma irmã daqui de Uberlândia, né? Ela organizou aí quadros e obras de arte, né? E a obra dela está em exposição na Universidade Federal de Juiz de Fora. A visitação vai até o dia 13 de dezembro, das 10 às 19 horas. Então, fica aí o convite para quem na região quiser conhecer. Carlos, eu acho que, como o avançar da hora, é praticamente ir para as considerações finais, embora tenha muitos comentários válidos aí no chat, mas que infelizmente não vai dar tempo. Né? Não vai dar tempo, mas só para fechar, para a gente refletir, dormir refletindo sobre isso. Última provocação do Eduardo Erbomel. Se ao invés de morrer, puder transferir sua identidade para um corpo físico e virtualmente imortal, você toparia? Quer a minha resposta? Não, porque o movimento de envelhecimento nosso, ele atende a um princípio de sabedoria, né? Eu quero dizer assim, experimente que você fique 10 anos mais jovem. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver seus amigos todos morrerem e você vai ficar por último. Exatamente. Assim, é difícil, né? É difícil. Quando você começa a ganhar consciência, você começa a ver que a vida não faz sentido, mas faz sentido de forma limitada. Então, Edu, e eu não aceitaria. Podemos dizer agora encarando com uma maneira mais iniciática, né? Morrer e nascer é Maia, né? Ninguém morre, ninguém nasce. A morte e o nascimento não existem no universo. Nós somos o que somos, né? Independente de morrer ou nascer. É apenas Maia relativamente ao plano que nós vivemos. Né? Então foi isso, gente. Como foi bom o nosso encontro, né? Quanta coisa a gente debateu, né? Muita coisa boa. E vamos fazer que nem o Márcio Cambaúba colocou aqui, muitas boas reflexões, que 2025 seja profícuo, né? Tanto quanto for nosso merecimento.
Eu espero que a gente mereça coisas boas em 2025, né? Um abração para o nosso irmão Márcio Cambaúba. Márcio Cambaúba, é isso aí, Márcio. Então é isso, né? Eu acho que o importante é a gente estar com bons pensamentos, né, para refletir isso, vibrar isso no nosso mundo, no nosso ser, nos nossos companheiros e no mundo todo. Apenas lembrando, pessoal, que 2025 o Márcio Cambaúba está preparando uma live maravilhosa para vir aqui do Conexão, tá? Enquanto é segredo de Estado. Mas fiquem atentos, antenados aí com a programação, que coisas boas virão para 2025. E a grande abraço, Márcio. Estamos aguardando aqui. Relembrando, né, o Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso ele escreveu assim: a morte é a maior das mentiras. Exatamente, foi Paulo de Tarso, a morte é a maior das mentiras. Bom, Eduardo, pode fechar. Obrigado a todos aí pela participação. E vamos que vamos, né? Vamos assistir o programa do Joãozinho, que tem muita informação boa para 2025. Ah, sem dúvida. É isso, pessoal. Pelo bem, o bom e o belo. Agradeço a participação de todos e até mais. E a nossa desculpa de não levar todos os comentários por causa da limitação horária. Vamos em frente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.